Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou desenhar uma arara vermelha utilizando giz pastel oleoso. Espero que vocês gostem. Bom, eu deixei um esboço preparado e peguei um limpa-tipos para dar uma clareada nesse esboço e ele não ficar tão marcado. O papel que eu utilizei, ele é um papel de 300 gramas, o papel de aquarela, e eu costumo utilizar papéis assim mais grossos, porque como o giz pastel oleoso, ele tem bastante óleo, se você utilizar um papel muito fino, esse óleo acaba passando para o outro lado da folha. Então eu costumo utilizar para fazer esses desenhos papéis que tenham no mínimo 180 gramas. E aí nesse caso eu acabei utilizando um que tem um pouquinho mais, né, um papel de 300 gramas, mas eu gosto bastante de utilizar esse papel de aquarela também. Bom, eu comecei fazendo essa parte da plumagem da arara, principalmente essa mais avermelhada, e para fazer ela eu acabei utilizando, né, diversos tons de vermelho e de laranja, porque nos lugares onde era mais claro, ali perto do rosto da arara, acabava ficando até um pouco alaranjado. Eu acho que eu cheguei a utilizar até um amarelo mais escuro ali naquela região um pouco próxima ao rosto. Mas eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês todos que eu utilizei porque foram vários tons e eu fui fazendo um degradê entre eles. Então, caso você queira desenhar uma arara como essa em casa, eu sugiro que você vá utilizando, se você tiver um estojo desse de 50 cores também, vá utilizando os tons de vermelho de acordo com a tonalidade da referência que você pegou. Aí eu acabei utilizando, se não me engano, mais de 5 ou 6 cores. Foi um amarelo escuro, um laranja e aí há diversos vermelhos até chegar na tonalidade mais escura do vermelho, que eu passei nessa parte mais próxima ali ao bico da arara. Caso você tenha um estojo com menos cores, é também possível fazer esse desenho, não tem nenhum problema. Você vai só diminuir a quantidade de cores nesse degradê. Se você tiver um estojo igual ao anterior que eu tinha, que era de 16 cores, se não me engano, tinha o vermelho e o laranja lá. E aí eu já poderia fazer um degradê ali entre o vermelho e laranja, que já daria um resultado bem legal. Aí a ideia é só ir adaptando o desenho para a quantidade de cores disponíveis no material que você tiver. Eu quis fazer essa arara e eu gostei bastante de fazer essa arara porque ela tinha uma grande quantidade de cores, né? Nessa região ali das asas dela, ela tem o amarelo, o verde escuro, o verde claro, o azul escuro e o azul claro. E já deu ali para tentar utilizar uma variedade bem grande de cores dessas que vinham no estojo. Agora eu comecei a fazer algumas regiões que tem um pouco mais de detalhes no rosto da arara, começando por essa região do bico. Para fazer o bico, eu acabei utilizando um rosa, um pouco mais claro, e nas regiões mais escuras eu utilizei o preto, o cinza e um pouco do branco. Eu utilizei o branco para colocar um pouco de reflexo em algumas regiões mais escuras ali, na região do bico. Se você reparar, ali logo embaixo da língua é bem escuro, né, a região do bico, então como eu coloquei um pouco ali de branco e de cinza, eu consegui diferenciar onde era a língua da arara e onde era essa parte de baixo do bico. Eu acabei utilizando um pouco de preto na parte da asa da arara e na parte da plumagem vermelha ali também, na parte de trás da arara, para colocar nas regiões que tinha um pouco de sombra, marcar elas ali. Mas eu acho que eu poderia ter explorado até um pouco mais, eu coloquei bem pouco essas regiões de sombra, mas aí nos próximos desenhos que eu fizer nesse estilo eu vou tentar colocar um pouco mais de preto e enfatizar mais essas regiões de sombra. Agora eu comecei a fazer o olho dessa arara. A parte do rosto eu acho que é uma parte mais desafiadora, geralmente nesse estilo de arara, né? Que a arara vermelha, ela tem os risquinhos ali no rosto e esse olho que é bem detalhado eu acho bem difícil, ainda mais com o giz pastel oleoso, que é um material que eu não consigo fazer muitos detalhes com ele é meio grosseiro, eu não consigo tantos detalhes. Mas eu resolvi testar de uma forma diferente hoje e aí eu peguei um lápis de cor preto. Então eu vou contornar esse olho com um lápis de cor preto. E eu acho que isso foi uma ideia bem boa, porque se eu tivesse feito com o giz pastel eu ia acabar estragando o desenho. E com um lápis de cor preto eu achei que ficou bem legal. Eu tinha um certo preconceito em misturar materiais, né? Eu geralmente me desafiava a tentar fazer o desenho inteiro, só utilizando o giz pastel, mas eu acho que essa mistura entre o lápis de cor e o giz pastel é uma mistura que dá muito certo e ela pode te ajudar demais nos desenhos que você estiver fazendo.
O bom do lápis de cor é que ele te dá bastante precisão e você consegue fazer esses detalhes que com o giz pastel você não conseguiria. Então eu gostei bastante de ter feito esse olho com o lápis, porque eu consegui fazer todos os detalhes que eu queria ali e com certeza se eu tivesse utilizado o giz pastel eu não conseguiria um resultado nem um pouco parecido. E o lápis de cor também, ele forma uma camada bem boa por cima do giz pastel. Não sei se foi só o lápis que eu utilizei, mas eu consegui preencher bem ali e fazer uma marcação boa por cima do giz pastel. Talvez com outros lápis, talvez alguns mais encerados, não sei, ele não pegue tão bem por cima do giz pastel, mas esse que eu utilizei, que é o Super Soft, ele pegou super bem por cima do giz pastel. Eu acabei até utilizando ele para fazer alguns detalhes ali, algumas regiões que eram em preto, eu acabei utilizando ele para acertar ali os contornos e tudo mais. E eu acho que ele se deu super bem mesmo com o giz pastel. Essa região da asa da arara, a minha intenção nela não era deixar ela tão realista como no rosto da arara. A minha ideia era mais trazer essa diversidade de cores que a arara tem e tentar dar o foco maior para essa região do rosto. Então essa região das penas ela não ficou tão certinha, ficou mais uma mistura de cores que foi a minha intenção mesmo ao fazer esse desenho. Para o rosto da arara, além do branco, eu utilizei um pouco do rosa e do cinza também para deixar essa região com um pouco mais de volume. Bom, esse foi o resultado final dessa arara vermelha utilizando o giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa região ali do olho fez total diferença utilizar o lápis de cor preto e como o olho é uma região que eu considero principal nos meus desenhos, com certeza nos meus próximos desenhos de aves ou de outros animais, eu vou com certeza explorar o lápis preto para fazer regiões nesse estilo, precisam de mais detalhes. E aí, se você é novo aqui no canal, eu tenho uma playlist aqui só utilizando o giz pastel oleoso, então eu acredito que você vai gostar, eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada. Não deixe de se inscrever no canal para receber os novos vídeos que eu tô colocando por aqui toda semana e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.